Tudo que você precisa para passar no Einstein em menos de um ano em medicina. Vamos falar aqui sobre isso? Vamos nessa. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina que a Banca VUNESP prepara e criadora do único método que aprova em medicina em menos de um ano em qualquer faculdade que a Banca VUNESP prepara. E esse perfil aqui é para você que quer fazer medicina numa das faculdades mais concorridas, né? Que é o Einstein. Então, vamos lá. Qual que é a ideia desse vídeo? Eu vou te dar aqui um overview do que seria, do que a gente vai tratar aqui, para você se preparar, já curtir e ficar até o final, tá? Primeira coisa, eu vou falar sobre o tipo de prova, vou te falar do nível de dificuldade, características dessa prova que você precisa entender e dominar. Vou falar sobre nota de corte, expectativa para esse ano, como se preparar e o que é mais importante, né? Débora, olha só, quais são as notas possíveis de corte, o que é esperado e qual é a expectativa das questões desse ano. Vamos falar aqui então sobre isso, beleza? Primeira coisa, eu coloquei algumas informações aqui, eu sempre vou ticando para ter certeza que eu não esqueci nada. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, isso eu não tinha notado, curte. Se você vai prestar vestibulares que a Banca VUNESP preparar, se em Santa Casa, FAMEMA, FAMEC, não importa. Eu vou fazer uma sessão, uma sequência de vídeos sobre as provas que a Banca VUNESP prepara, trazendo várias características aqui para você não perder nada. Se inscreve no canal, liga o sininho, toda vez que eu postar, você vai ser notificado. O YouTube vai trabalhar para você, te avisando, ó, tem dica nova aqui, tá? E já deixa seu recado aqui, você gosta de conteúdo como esse? Escreve aqui embaixo, gente, é bom ter essa troca com vocês. Vai prestar Einstein, vai prestar outras provas, quer ter troca aqui comigo? Bora, coloca aqui embaixo, tá bom? Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. A primeira coisa que eu preciso entender, quando eu vou prestar um vestibular e eu decido qual é a faculdade, eu preciso entender o seguinte, como funciona essa prova, tá? Muitos candidatos, infelizmente, acreditam ainda que eu vou estudar aleatoriamente, estudar um pouco de tudo, vou prestar o vestibular e vou passar. Infelizmente, isso não é uma realidade. Se você ainda estuda dessa forma, se você ainda estuda de forma aleatória, infelizmente você vai passar por anos se preparando e você corre o risco de não passar. Já conheci, já vi, escuto muitos casos no meu Instagram de pessoas que estão há 5 anos no cursinho e não conseguem passar no Einstein, e nenhuma das faculdades concorridas. Einstein, Santa Casa, 4 anos, 3 anos. E precisa disso? Não, porque eu estou dizendo para você que é possível passar em qualquer uma das provas em menos de um ano. E por que essas pessoas estão há 5 anos e ainda não passaram? Simples e puramente porque não conhecem o estilo de prova, não estudaram de uma forma focada, que você vai ficar sabendo hoje, nesse vídeo, como fazer. Tudo bem? Então, a primeira coisa, vamos entender quem prepara essa prova e o que tem por trás. Vamos tentar entender a cabeça de quem prepara esse vestibular. É a forma mais fácil de se preparar, tudo bem? Então, olha só, o Einstein começou a ter vestibular de medicina em 2016. De lá para cá, de 2016 até 2025, a VUNESP é responsável por esse vestibular. Então, já tem alguns anos aí já de trabalho entre VUNESP e Einstein. E aí, é claro, né, que cada ano que passa, ela vai lapidando, vai melhorando e vai atendendo às necessidades do que a faculdade quer. E se você quer Einstein e você já decidiu que só Einstein, você já entendeu e já percebeu que essa faculdade ela tem particularidades. Ela é diferente de outras faculdades, né? Então, vamos falar aqui de algumas diferenças e características. Eu vou falar primeiro no âmbito de prova, de características de vestibular, e depois de faculdade de medicina. Também, isso é importante você dominar. Tudo bem? Para ver se é isso mesmo que você quer. Olha só, primeira coisa, a Banca VUNESP, ela prepara mais de 40 vestibulares por ano. E nós temos lá provas níveis 1, 2 e 3. Dentro de cada nível, nós temos classificações de provas. O Einstein é uma prova nível 3. Só que nós temos 3 níveis de provas níveis 3. Eu tenho nível 3 estilo Einstein, eu tenho nível 3 estilo ABC e FACISP, eu tenho nível 3 estilo Unifesp. São 3 provas completamente diferentes. Então, Einstein tem um perfil, Unifesp tem outro perfil, ABC, FACISP, outro perfil. E eu preciso entender como funciona isso, porque só assim eu realmente vou ter um bom resultado. E aí, qual que é o perfil do Einstein, Débora? Olha só. Primeira característica dessa prova é uma prova direta ao ponto, extremamente objetiva. Débora, essa é uma característica também de provas níveis 1? Sim. Nível 2 não, mas nível 1 sim.
Então, qual que é a diferença de uma prova nível 1 para uma prova nível 3? Se as duas são objetivas, diretas, sem interpretação, sem muito contexto. A sacada muito grande, qual que é? É que você tem uma prova com profundidade de conhecimento muito maior, certo? Então, olha só, uma prova nível 3, como Einstein, ela vai cobrar um nível de conhecimento de matéria muito maior do que uma prova nível 1, que também é objetiva. Então, eu vou pegar aqui exemplos para ficar claro para vocês. Uma questão de probabilidade no Einstein, ela é mais complexa e mais exigente do que uma questão nível 1 de probabilidade, tipo FAMEMA, tipo São Caetano, tipo São Camilo. Por quê? São níveis de conhecimentos diferentes. O Einstein, ele exige um candidato com mais bagagem, com mais visão de mundo, com mais conhecimento, com uma noção de raciocínio lógico muito boa, um aluno que consegue resolver problemas de forma simples, entende? Então, tudo isso vai estar dentro da sua prova. O Einstein vai exigir de você um nível de conhecimento muito maior, certo? Uma profundidade em conhecimento. Então, a questão de probabilidade, eu vou ter que saber mais possibilidades, conseguir trabalhar dados. Talvez a minha questão de probabilidade no Einstein pode vir uma tabela junto, pode ter um gráfico junto, pode ter características que uma prova nível 1 não vai ter. Então, o que se espera do candidato com relação a conteúdo de uma prova nível 3? Uma prova objetiva, direta ao ponto, mas com nível de profundidade muito alto. E o que você precisa entender? Nós temos 3 avaliações ao mesmo tempo na primeira fase. Quais avaliações são essas? Eu tenho uma prova com 50 questões objetivas, eu tenho uma prova com 5 questões dissertativas e uma redação. Tudo é entregue para você e você precisa se organizar. Falta tempo? Muitos alunos se queixam de faltar tempo para finalizar essa prova. Tempo é um problema para muitos alunos, mas não é a prova da Banca Vunesp que tem o fator tempo como mais gritante ou mais difícil. Então, o principal problema ali não é tempo. Muitos alunos não finalizam, não conseguem fazer, mas não exatamente porque faltou tempo, mas sim faltou conhecimento, bagagem para fazer essa prova. E aí eu preciso entender como funciona essa nota. Eu tenho 50 questões objetivas, sendo que essas 50 questões valem 50 pontos. Um ponto para cada uma, igualmente, o mesmo peso. Eu tenho 5 questões dissertativas e essas 5 questões têm um peso de 30 pontos. Eu não preciso falar para você o quanto é importante essa prova dissertativa, certo? Não! 5 questões têm quase o mesmo peso de 50. Então, tem muitos alunos que me perguntam, Débora, por onde eu devo começar essa prova? Gente, é claro que você precisa reproduzir na hora do seu vestibular aquilo que você já faz nos seus simulados. Mas se você ainda não começa pela prova dissertativa, talvez seja um primeiro erro. Talvez você tenha que começar por aí. Por quê? Porque é uma prova de peso gigante para você, tá? Então, a gente tem conteúdo importante ali para ser visto, temos critério de correção e essa prova realmente tem um peso muito grande. E 20 pontos da prova de redação, que é de extrema importância também, e nós vamos falar sobre isso. Então, 3 avaliações, 20 na redação, 30 na dissertativa, 50 nas objetivas. Dentro dessas questões objetivas, nós temos ali português, 10 questões de português, língua portuguesa. O que se espera para este ano, tá? Umas 2, 3 questões ali com uma pegada mais exigente, o resto dentro do padrão, dentro do que é esperado para uma prova nível 3, e umas 3 questões que vão exigir mais conhecimento de gramática. Muita gente tem essa preocupação. Cai literatura no Einstein, gente? Não se preocupe com literatura, se preocupe com a parte gramatical. A Banca Vunesp gosta muito de gramática, é a banca que mais cobra gramática. E quando a gente vai para uma prova nível 3, estilo Einstein, isso vem muito forte. Então, gramática é de extrema importância para vocês. Tudo bem? Depois nós temos ali as questões de matemática. Gente, olha só, extremamente previsível, dá para a gente saber exatamente a ordem que aquilo vai aparecer. Extremamente previsível, mas estude com profundidade. Então, geometria analítica, vai cair na minha prova? Vai. Quantas possibilidades eu tenho para GA? Quais são as possibilidades? Grau de complexidade? Quais são os tipos de pergunta? A probabilidade vai estar na minha prova? Com certeza. Situação-problema, geometria plana, espacial, PA e PG dentro de um contexto. É importante você não só saber a matéria isolada em caixinhas,
mas como você vai aplicar o seu conhecimento. Aí é um erro muito grande de quem quer fazer provas concorridas. Geralmente o aluno, quando ele vai fazer uma prova mais fácil, uma prova nível 1, ele pode estudar em caixas. Eu sei o conceito de PA, eu aplico o conceito. E dá certo muitas vezes. Eu sei o conceito de geometria plana, então eu aplico e dá certo. Quando a gente vai para uma prova tipo nível 3, estilo Einstein, não adianta eu ter esses conhecimentos fechados na minha cabeça, nas caixas. Eu tenho que conseguir unir informações, trabalhar informações e aplicar. Débora, vai ser interdisciplinar? Não, não é uma característica do Einstein. Só que eu tenho que conseguir enxergar as possibilidades. Uma coisa que faz os alunos ganharem muito tempo aqui na mentoria, a gente faz com os alunos, o que, que é? Eu passo para os meus alunos o seguinte: probabilidade. Quais são as possibilidades de perguntas dentro de probabilidade? Então, dentro de uma prova nível 3, eu tenho 5 possibilidades de perguntas de probabilidade, dentro do Einstein. Então, eu posso perguntar do jeito A, do jeito B, do jeito C, do jeito D e do jeito E. Beleza. Se eu tenho essas 5 possibilidades, o que eu preciso treinar? Como resolve cada uma delas? Se perguntar determinadas coisas do jeito A, qual que é o caminho para resolver? Do jeito B, lembrando que as questões, elas têm âncora. Então, se for A, qual que é a palavra que ancora em A? Se for B, qual que é a palavra que ancora em B? E assim a gente faz sucessivamente para todas as possibilidades. E como isso resolve? Como resolve A, como resolve B, como resolve C. E aí a gente trabalha muitos exercícios dentro dessas características para treinar. É por isso que os alunos têm mais facilidade de fazer. E é isso que eu vou sugerir para você. Então, isso para probabilidade e para todas as outras matérias de matemática, física, química, biologia, gramática. Então, olha só, como que vai ser cobrada uma questão de elétrica no Einstein? Quantas possibilidades nós temos? Como resolve cada uma delas? Cadê os exercícios? É assim que você treina. Porque, gente, vestibular é treino, vestibular é uma maratona, não é inteligência. É nada contra ser inteligente, é muito bom ser inteligente, mas eu preciso treinar. É uma maratona que eu tenho que aplicar na hora da minha prova. E é assim que a gente precisa fazer. Ninguém pode saber mais das possibilidades de elétrica possíveis no Einstein que eu que vou prestar lá. Então, é isso que a gente tem que fazer de forma bastante intensa. Tudo bem? E é isso que a gente tem que fazer para todas as matérias. Inclusive, tem um recado para você. Nós temos uma apostila de matemática que tem todo o conteúdo base de matemática. Nós temos quase 400 questões de matemática com todo o conteúdo base. Probabilidade combinatória, geometria plana, espacial, situação-problema, geometria analítica, todo o conteúdo base, já com exercícios, com a característica da Banca Vunesp, focado na Banca Vunesp, com as âncoras, com os comandos, tudo isso nós fizemos. Tem uma apostila física que você pode comprar se você tiver interesse. Débora, onde é que eu consigo esses exercícios específicos para a Vunesp? Essa é uma apostila com foco exclusivo em conteúdo base, tá? Se você tiver interesse, depois acha o meu Instagram aqui no canal, me chama no direct, eu te mando o link, você consegue fazer adesão, tá? Para conseguir treinar. E, Débora, por que conteúdo base? Porque nós temos 3 pilares dentro da Banca Vunesp: conteúdo base, conteúdo específico e critério de correção. A apostila é todo o conteúdo base. Olha só. E por que não tem, Débora, o conteúdo específico? Porque o conteúdo específico é rotativo, ele muda. Então, o aluno que viu um conteúdo específico esse ano, não necessariamente é o mesmo do ano que vem. Então, seria comprometedor colocar e acabar atrapalhando o aluno que usar isso para o próximo ano. Por isso que não tem somente conteúdo base, porque todos os anos tem isso nas nossas provas. Tudo bem? E aí vem uma sacada muito importante para vocês entenderem. Eu tenho os 3 pilares: conteúdo base, conteúdo específico, critério de correção. Cada ano, olha só, de 2016 até 2025, né, a Vunesp tem preparado esses vestibulares. É claro que a prova muda. Se você pegar uma prova de 5 anos atrás, se eu tivesse prestado há 5 anos atrás, eu passaria. Claro, a prova evoluiu, ela melhorou, ela ficou mais difícil, né, apareceram várias outras coisas. Por quê? Porque a gente vai melhorando a prova de acordo com a evolução dos nossos candidatos. Então, olha só, passou aí o vestibular, né? O ano passado, terminou o vestibular, a Vunesp faz um estudo das questões que todo mundo errou, todo mundo acertou, o que mais teve acerto, grau de complexidade. Então, a gente analisa para ver o que eu vou fazer no próximo ano, qual é a expectativa, atender às expectativas. Então, tem todo esse processo aí para o vestibular. Então, isso é muito importante. Este ano, nós estamos falando de uma prova que vai ter 80% de conteúdo base. Exatamente. Então, olha só. Débora, você consegue, com 80% do conteúdo base, você garante 80% da prova. É suficiente para eu passar no Einstein? Não. Com 80% você não passa.
Só que é impossível passar sem esses 80%. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso garantir e gabaritar? Os 80% de conteúdo base. Depois disso, eu trabalho conteúdo específico e, junto a isso, critério de correção, porque é indispensável para aprovação também. Se você for parar para pensar, os 3 pilares que a VUNESP usa para preparar a prova são 3 pilares indispensáveis. Se eu não souber um deles, eu estou fora. Se eu não tiver conteúdo base, eu nem classificado eu sou, passa a ser desclassificado. Se eu não tiver o conteúdo específico, não consigo passar, porque sempre vai faltar nota. Se eu não souber critério de correção, estou desclassificado também, porque vai faltar nota para dissertativa e para redação. Então, gente, é uma bola de neve. Esses 3 pilares realmente é o coração, é o pulmão, é o cérebro da prova. Eu não posso deixar de aprender, de saber isso para ir para uma prova estilo Einstein, que a expectativa é ter 8 mil, 10 mil candidatos. Então, é fundamental. Isso tudo, nós estamos falando da primeira fase. Eu vou atingir nota, os primeiros 540 são convocados para a segunda fase, que são as MMS, que é outra pegada, assunto para um outro vídeo, mas é uma prova assim, a MME, fiquem tranquilos, porque é outra avaliação e, né, dá para a gente conversar sobre isso, sobre os pilares, mas é uma avaliação muito mais de pessoa. Então, qual que é a sacada? Eu conseguir uma ótima classificação na minha primeira fase. Aí sim, vou para a segunda fase. Os 540 vão para a segunda fase com chance de ser aprovado. Beleza? E agora vamos falar aqui de particularidades sobre o Einstein, né? O Einstein tem bolsas de estudos. Um dos pré-requisitos para conseguir bolsa no Einstein é o socioeconômico. Então, se você quer concorrer à bolsa, a primeira coisa que tem que analisar é: estou dentro do critério socioeconômico que ele exige? Porque senão, gente, nem me arrisca, tá? Não tem como. E tem outros critérios que não são divulgados. O Einstein não divulga ali quais são os critérios que ele analisa, além do socioeconômico, para ceder bolsas. E dentro do Einstein tem bolsa de 100%, tem 75%, 50%, tem financiamento. Então, existem muitas possibilidades. Então, se você quer concorrer à bolsa, é bacana dar uma olhada com carinho no edital. Outra coisa bacana é que o Einstein tem o ensino PBL. Tem algumas faculdades que são método tradicional, sabe? Aula, o professor fazendo aula, você anota as coisas, lousa, é o ensino tradicional. O Einstein não tem essa pegada. Se você não sabia disso, é importante você saber que é o ensino PBL. Por que tem as MMEs, né? Um dos pilares da MME é o trabalho em equipe, trabalho em grupo. Então, eles analisam a sua capacidade de trabalhar em grupo. Por quê? Tudo que é feito no Einstein é feito em grupo. Então, se você não gosta de trabalhar em grupo, se você não gosta de trabalhar em equipe, não faz o menor sentido você fazer uma faculdade como a Einstein, porque lá, do primeiro semestre até o último, você vai trabalhar em grupo. Você tem que ter essa iniciativa de estudo, tem que ser proativo, tem que ser uma pessoa ali autodidata. É o tipo de perfil que o Einstein busca. Por isso que tem as MMS, para eles avaliarem e sentirem quem são as pessoas, porque para colocar o perfil ideal dentro da faculdade. Então, eu não gosto de trabalhar em grupo, então você vai ter uma desvantagem muito grande nessa avaliação. Pode ser que você perca muitos pontos, que pode significar a sua aprovação. Então, se você não gosta, já faça a opção por outro vestibular, por outra prova. Tudo bem? Então, isso é importantíssimo para vocês. Vou compartilhar minha tela, vou comentar com vocês aqui sobre nota de corte, sobre notas de uma forma geral, e depois, por último, vou falar das expectativas para esse ano, para você se preparar com um bom rendimento. Beleza? Vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui, para a gente... Eu vou deixar maior, pode ficar tranquilo, que eu vou deixar maior para que vocês possam enxergar com clareza. Tudo na intenção de ajudá-los, tá? Olha só, não sei se você sabe, mas no Einstein é assim, você presta vestibular, tem uma turma que começa no primeiro semestre e uma turma que começa no segundo semestre. Se você está entre os primeiros classificados, você pode escolher começar no primeiro e começar no segundo, ou no segundo. Então, tem alguns alunos, por exemplo, eu tenho vários alunos que passam direto do terceiro, e eles querem ter esse tempo de fazer intercâmbio, de viajar, de descansar antes de iniciar. Então, eles passam, muitas vezes eles passam bem classificados, e aí eles fazem a opção de começar no segundo semestre. Então, eles têm 6 meses aí para curtir, descansar, viajar, fazer intercâmbio, e depois começar a faculdade. Outros não, passam e já fazem a opção de começar no primeiro. Aí, os 50, né, são 120 vagas, 100 vagas, não lembro exatamente, mas os primeiros, eles podem escolher. Vamos supor, tem 50 vagas, fechou o primeiro 50 da primeira turma, todo mundo que passa depois disso já vai automaticamente para o segundo.
Ah, eu gostaria de começar no primeiro, mas se você estiver na lista no 100, e você vai começar no segundo, tá? Então, mas isso não é um problema, gente. Garantir a vaga no Einstein é tudo de bom, tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer alguns comentários aqui bem importantes para vocês e eu vou mostrar a nota do primeiro semestre e do segundo, por isso que eu falei aqui, introduzir sobre isso, porque é importante. Qual foi a nota de quem passou logo no começo e começou no primeiro semestre? Quais foram as notas de quem passou para o segundo? Boa parte de quem foi para o segundo talvez sejam pessoas que não conseguiram passar as primeiras colocações e já foram, né, colocadas no segundo. Alguns são opcionais. Eu já tive alunos que passaram, fizeram opção para começar no segundo. Por quê? Porque queriam curtir um semestre descansando, né? Alunos que passaram direto do terceiro, que passaram com 16, 17 anos, queriam ter um tempo aí para descansar e tá tudo bem, beleza? Então, tem um pouco das duas coisas aqui. Vamos lá. Olha só, gente. Nós temos aqui, ó, a prova teste, né? Nós temos também a prova aberta, que são as dissertativas. Tem a nota dissertativa de cada um. Cada questão dissertativa vale 6 pontos. Nós temos aqui a prova 2. Nós temos a redação, tá? E aí tem uma alteração na redação que eu vou falar com vocês. Tem a classificação, né? Na fase que a classificação que a pessoa teve. A nota na MME e a classificação dela depois. Então, olha só para vocês entenderem o processo, tá? E qual foi a chamada dela. Olha só, a primeira classificação desse aluno foi na posição 22. Ele fez a MME e subiu posições, porque a classificação virou 2, então subiu quantos? 20 posições. Então, tem gente que sobe e tem gente que desce. Lembra que eu falei das características? Que eles avaliam o perfil? Então, uma pessoa que não trabalha em grupo, não tem essa habilidade, não gosta, vai ter um dos pilares da MME, é o trabalho em grupo. Se você vai mal, você perde nota, então você pode ter lá no primeiro colocado, segundo colocado, você vai cair, você vai perder algumas posições. É um problema? Não. Vamos supor que eu só vou ser mal avaliado nesse pilar. Tá tudo bem, você vai passar do mesmo jeito, só que é uma coisa que você vai precisar trabalhar. Por quê? Do primeiro semestre ao último, você vai ter que trabalhar em grupo. Então, precisa trabalhar isso em você. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, gente. Esse daqui é a turma de 2024, tá? Quem iniciou a faculdade em 2024, no primeiro semestre e no segundo. Débora, não tem a de 2025? Ainda não, tá? Porque essas informações aqui, eles coletam com todo mundo que entrou, monta todos os dados. Então, muita gente de 2025, eu estou falando aqui do mês de agosto. Então, muita gente que acabou de iniciar a faculdade, então não está pronta isso ainda. Então, esses dados aqui é a turma que iniciou no primeiro semestre de 2024, segundo semestre de 2024. Por isso, depois eu vou passar para vocês quais são as expectativas deste ano, que é um pouco diferente do que está aqui. Beleza? Até porque tem critérios de correção de redação, dissertativa, que tiveram algumas alterações. Então, fica até o final para você entender e não enganado para a prova. Tá bom? Vamos lá. Olha só. Então, nós temos aqui um caso muito bacana. 45 nas objetivas é uma ótima nota. 27 nas dissertativas, a gente precisa falar, né, que é uma ótima nota? É uma ótima nota. Olha só, uma coisa importante aqui, 4,5. Gente, no Einstein não tem meio ponto. Então, você tira 1,5, 3, 4,5 ou 6. É assim que a gente quebra. É a cada 1,5 ponto. Por quê? Nós temos uma questão de química. Tem a letra A e a letra B. A letra A vale 3 pontos, a letra B vale 3 pontos. Olha só, para cada questão dissertativa, nós temos 4 pilares. Objetividade e clareza, completude, âncora e comando e resolução. Nós temos os 4. Se você não atender esses 4 pilares, o que vai acontecer? Você vai perder 1,5 ponto. Respondi, tá certa a minha questão, mas eu não atendi os pilares. Você vai perder 1,5 ponto. Por que eu perco, Débora? Critério de correção. Então, por isso, muito provavelmente, aqui, essa pessoa tirou 4,5, não 6. Ela provavelmente errou o critério de correção. Tudo bem? Agora, se eu errar critério e ainda errar a questão, aí eu vou perder os 3 pontos, tá? Então, tem gente que pode tirar 3. Eu preciso acertar a questão, o conteúdo, e tenho que acertar como representar essa questão. Se eu não representar dentro do critério, eu vou perder ponto. Mas aí é só 1,5 ponto. Nesse caso aqui, não prejudicou, a pessoa passou. Só que ela passou porque ela acertou 45 e porque ela foi super bem na redação. Porque se ela tivesse acertado talvez 40, 39, talvez isso aqui poderia custar a vaga dela. Outra coisa,
Se fosse 4,5 em todas, poderia custar. E lembrando, essa é a turma de 2024. A turma que iniciou em 2025 já tem notas mais altas que essa daqui. A turma que vai iniciar em 2026, teremos notas bem parecidas com a turma que começou em 2025. Então, essa nota aqui é ótima para 2024. Tudo bem? Importante você saber disso. Muito bem. Olha só, como a gente falou aqui, né? A pessoa ficou na classificação 22, subiu 20 classificações. Gente, olha que bacana aqui, ó. 45, 40. Olha só, uma pessoa que acertou 40, depois 25,5 e a mesma redação ficou na posição final 10. Olha isso. A primeira classificação dela era de 238. Ela subiu 228 posições na MME. A nota, se você for parar para pensar, a nota entre o primeiro e o 540, ela muda muito pouco. Ah, Débora, eu passei em 400, fui para a MME em 400. Eu tenho chance de passar? Claro que tem. Olha aqui, 228. Olha esse caso aqui, olha, que bacana, tá? Eu vou subir para vocês. Esse caso, a pessoa, olha isso, bacana aqui, ó, inclusive é bolsista, tá? Só para eu ter certeza que eu estou mostrando a pessoa certa para vocês. Aqui, ó. Ó, subiu 423. Vou aumentar aqui para ficar fácil de ver, né, gente? Olha só. Subiu. A pessoa subiu 423 posições, tá? Olha que bacana isso. Ela teve 75% de bolsa. Ela acertou 37, 24. Foi muito bem na redação, certo? E ela subiu 423 posições. Ah, eu fiquei em 450. Tenho chance? Tem, porque olha só, ela tinha ficado na posição 460. Subiu 423, entrou na primeira lista. Olha que bacana isso. Com bolsa. Então vamos aqui para os últimos, para a gente dar uma olhada aqui. Olha que essa pessoa, 47, arrebentou na objetiva, certo? 47. Olha só, 22,5 na dissertativa, ótima redação, a pessoa caiu 26 posições. Aqui, ó, caiu 140 posições. Pode subir, mas também pode descer. Então, ó, o que segurou essa pessoa aqui na primeira lista? Essa nota, 47 acertos. Senão, ela teria ido para listas depois. Ah, mas passaria? Passaria. O que eu tô falando aqui? Eu sempre vou mirar na primeira lista, tá, gente? Porque é angustiante ficar esperando a lista rodar e eu sei que ninguém gosta disso. É claro, se tivesse acertado 45, eu entraria talvez na segunda lista? Sim. Só que a gente vai mirar a primeira lista. Vamos aqui, ó. Vamos pro final. Esse candidato aqui, ó. 42 questões, 21 na dissertativa, 18,18 na redação, foi bem. E subiu 117 posições. Essa é a turma que entrou no primeiro semestre. Agora vamos analisar algumas coisas aqui. Eu falei que essa é a turma que começou em 2024, primeiro semestre de 2024. Essa nota que nós estamos vendo aqui, para 2025, a pessoa não entrou para a MME, não conseguiu. Então eu preciso pensar, eu posso mirar em 42 e 21? Não, não posso. Eu posso até acertar 42 nas objetivas para esse ano, só que eu tenho que buscar pelo menos aqui 25,5, 27 nas dissertativas. Se eu corro o risco de perder ponto aqui na dissertativa, eu tenho que buscar 45 aqui. Esta nota que nós estamos falando aqui, para esse ano, você não entraria na lista de quem faz a MME. Então, coloque na sua lista, qual que é a expectativa para esse ano? 44, 45 nas objetivas, 25,5, 27 no mínimo na dissertativa, e aí uma boa redação. Com relação às provas, às questões objetivas, coloca aí a partir de 44, você está bem classificado com 44. Nas provas, nas questões dissertativas, nós vamos pegar aí 25,5, 27, é bacana. 30 é o ideal, né? Mas é bacana. Lembrando que, gente, existe um critério de correção dentro das questões dissertativas. Nós temos uma questão de química, uma de biologia, uma de física, uma de matemática e uma de inglês. Existe critério de correção. Eu estou falando de uma prova que nós temos mais de 10 mil, aproximadamente mais de 8 mil, esse ano a expectativa são 10 mil inscritos. Eu posso buscar o melhor dos melhores. Eu posso selecionar o melhor dos melhores. E por que eu não faria isso? É claro que eu faria isso, certo? Então, a minha prova dissertativa precisa ser impecável. Então, o critério de correção é
eu colocaria, assim, muito esforço em aprender. Por quê? Porque vai ser o diferencial. Você provavelmente conhece, e posso garantir, porque eu vi, muitos alunos que acertaram 44, 45 nesse ano e não entraram na lista para fazer MME. Por quê? Porque foram mal na dissertativa, porque foram mal na redação. Então, o critério de correção não é negociável para a gente. Combinado? E aqui, nós estamos falando de uma prova de redação. Olha só, até o ano de 2023, para quem começou em 2024, redação só tinha 3 critérios, A, B e C. Um que tinha peso 3 e 2 com peso 4. Então, A tinha peso 3, B 4, C 4. No ano de 2024, no segundo semestre de 2024, a VUNESP inseriu um novo critério, que é o critério D. Então, a VUNESP inseriu o critério D no ano de 2024. Foi um critério que foi inserido, mas não foi muito exigente, porque era uma novidade. Quando chegou no ano de 2025, a VUNESP fortaleceu esse critério. Então, o que significa? Que este ano você vai ter os 4 critérios, A, B, C e D. Eu tenho 2 critérios que têm peso 3 e 2 critérios que têm peso 4. E agora, que já fortaleceu, nós temos aí um critério considerável, né? Então, eu não posso errar, porque antes tinha uma tolerância maior para perder ponto nesse critério D, agora a gente tem uma tolerância muito menor. E quando a gente fala de Einstein, eu preciso chamar muita atenção para isso, porque se eu tenho 10 mil inscritos, eu posso escolher os melhores. Então, é claro que eu vou pegar muito firme nesses critérios e exigir o melhor, e eu posso cobrar muito, porque eu tenho os melhores ali. Tudo bem? Então, isso é importante vocês ficarem bem ligadinhos. Inclusive, recado importante, se você não estuda redação focado na Banca VUNESP, é um problema para você, tá? Você precisa trabalhar isso. Inclusive, uma coisa que eu fiz, que muitos alunos me pediam antes e nós não tínhamos, era assinatura para redação. Nós temos uma professora, temos alguns professores de redação aqui, que são especialistas da Banca VUNESP, que têm esse conhecimento dentro do critério, e a gente fez assinatura para quem tem interesse em treinar redações com a Banca VUNESP. Então, tem todas as aulas, com tudo que é critério, com tudo que você precisa saber. Nós temos temas inéditos toda semana, e a professora corrige, manda áudio, você consegue tirar dúvida com a professora, com o critério, e aí você pode falar, olha, meu foco é Einstein, então a gente vai trabalhar exclusivamente com Einstein, né, no formato de Einstein para você. Então, se você tiver interesse nisso também, chama lá no direct do Instagram, me acha lá no Instagram, e você pode fazer a assinatura da redação para treinar nessa reta final, ou então para o próximo ano, mas é muito importante que você tenha isso. Eu não preciso tentar te convencer que prova dissertativa, critério de correção e redação é indispensável, tá? Sem isso é muito difícil essa aprovação. Beleza? Aqui, ó, fechou primeiro semestre. Eu vou mostrar para vocês, a imagem não vai estar muito legal, tá embaçada mesmo, tá? Não só para vocês, mas para mim também aqui. Mas aqui, ó, é a que começou no segundo semestre de 2024. E eu quero mostrar para vocês aqui, eu vou lendo, eu quero mostrar para vocês aqui as notas de quem começou no segundo. E aí você vai perceber que tem uma nota, as notas são um pouquinho mais baixa do que do primeiro. Faz sentido, né? Por quê? Quem passou depois vai ali para depois. Agora aqui, ó, chamada, primeira, segunda chamada. Ó, quem foi chamado na primeira, provavelmente esse aluno aqui, ele optou para começar no segundo, né? Porque ele está na primeira chamada, ele poderia começar no primeiro ou no segundo, ele fez a opção pelo segundo. É uma coisa bacana para quem quer descansar, quem quer fazer intercâmbio, ó, já garanti a nota, agora eu quero ficar tranquilo. É muito bacana isso. Então, vamos lá. E aqui o que está de vermelho, olha só, gente, bolsa 100%, bolsa de 75%, bolsa de 100%, tem financiamento de 50%, então tem vários casuais e tem muitas opções, beleza? Isso é muito bacana também. Então, vamos olhar aqui, ó. Nós tivemos, né, nesse ano, aqui, ó, até a 29ª chamada. É claro que chamou um nome, 2. Tipo, nossa, chamou até 29, teve 29 listas, claro, né, gente? Mas tinham 29 listas com um nome, 2 nomes. Então, não é aquela, nossa, rodou ali, né? Tanto é que o último aqui, ó, classificação, vamos ver? Classificação final, o último que está registrado aqui está com 344. Então, você percebeu que chama muita gente? Chama muita gente. Olha só, o último que foi chamado aqui, olha isso aqui, ó. Ele acertou 36 nas objetivas, 27 nas dissertativas, que é uma ótima nota na dissertativa. Teve lá, percebeu que é muito pequena a diferença, gente? Ó, 18 de 18 na redação é a mesma que praticamente todo mundo estava tirando lá, na primeira lista.
tá? Lá no primeiro semestre. 27 é uma nota ótima. Ele pecou aonde? Aqui, né? Caiu bastante onde? Nas objetivas. Beleza? Teve MME, subiu 36 posições. Por isso conseguiu entrar. Olha esse caso aqui, ó. 38, 22,5, mesma nota de redação, subiu 225 posições. Olha aqui, ó. Subiu 224, subiu 218, caiu 128 posições. Gente, olha aqui, a pessoa caiu. Ó, e teve bolsa, tá? Tem gente que acha, eu só vou conseguir bolsa se eu passar entre os primeiros. Não, olha aqui, não foi entre os primeiros, teve uma queda de 128 posições e teve bolsa de 100%, tá? Então, olha que bacana, isso é muito legal, certo? Aqui também teve uma queda de 130, subiu 224. Então, é mais comum subir, né? Percebeu? Olha aqui, esse caso, a pessoa caiu 228 posições, ó. Gente, olha isso, a pessoa acertou 46 nas objetivas, a pessoa acertou 25,5 nas dissertativas, uma excelente nota, uma ótima redação, tá? Só que caiu 208 posições. Passou? Passou em que chamada? Na quarta. Imagina a angústia dessa pessoa. Então, o que fez essa pessoa passar? A ótima nota que ela teve. Então, olha só, eu tenho como prever minha nota na MME? Claro que não, não tem como prever. Então, eu tenho que mandar muito bem na prova, na primeira fase. Então, tem gente que pergunta, mas eu posso ganhar nota na MME, como que eu faço? Gente, a MME é uma avaliação de seu perfil. Então, é trabalho em grupo, é compaixão, é solidariedade, é como você se comporta como pessoa. Então, isso pode te ajudar ou pode derrubar a sua nota. Mas se você tiver uma boa nota na primeira fase, é muito difícil você sair da lista de aprovados. Então, aqui é o momento de eu garantir. Aqui é o momento. Então, busque a expectativa para esse ano busque pelo menos 44 questões nas objetivas esse ano. O ideal seria 45, mas 44. Essa tem que ser sua meta no Einstein. Qual tem que ser minha meta nas dissertativas? 25,5 no mínimo. E, no caso, esse ano, a redação, ela tem um peso de 14 pontos, que depois é convertido para 20, porque é o peso da redação no Einstein. Mas ela tem um peso de 14, então busque 13 de 14. Inclusive, as nossas correções, né, elas são feitas exatamente como é feito dentro da Banca Vunesp. Então, valem 14 pontos. Então, busque 13. Porque depois só converte. Se 14 vale 20, 13 vale X. Dá para converter. Mas a gente usa exatamente o mesmo critério da banca para vocês terem uma noção real. Beleza? Dúvidas? E aí? Quer saber mais? Uma coisa importante, tá? Primeiro, eu vou falar aqui algumas matérias importantes para você estudar. O que eu quero? Quero que você compartilhe aqui embaixo comigo se você gostou, se quer que eu grave sobre alguma outra faculdade, se quer saber mais alguma coisa importante sobre o Einstein, talvez você queira saber e eu acabei não falando aqui. Mas eu quero que você curta, eu quero que você se inscreva no canal, eu quero que você mande isso aqui para quem quer fazer Einstein, porque, gente, isso aqui me anima vir aqui gravar vídeos para vocês e trazer informações relevantes como essa, tá bom? Outra coisa importante, então se inscreve aí no canal. Débora, expectativas para esse ano. O grau de exigência da prova vai aumentar? Com certeza. Por quê? Eu tenho um campo a mostrar maior, eu tenho mais candidatos, eu tenho uma quantidade maior de pessoas boas e preparadas, então é natural que eu exija um pouco mais. Então, sim, o nível de exigência vai aumentar. Até porque o ano passado, a Vunesp focou muito em conteúdo base, a nota subiu muito. Então, esse ano a gente vai ter que dar uma segurada, então, sim, a prova vai ficar mais exigente. Beleza? A nota de corte vai aumentar de 2025 para 2026, né? Que é a turma que começa em 2025. Para a turma que vai começar em 2026? Não. Provavelmente a nota de corte não vai subir, mas o grau de exigência, sim. Então, para eu atingir 44, 45, eu vou ter que saber mais do que eu precisava saber ano passado. Tudo bem? E não significa só que vai mudar o conteúdo. Nós temos 20% de conteúdo específico, mas aqueles conteúdos que são base, que vão cair, eles também vão ficar mais exigentes, tá? Por exemplo, Débora, probabilidade. De 2016 até 2025, tivemos probabilidade nas provas. O que vai acontecer esse ano? Eu posso exigir um conceito, um nível de conhecimento maior de probabilidade do que eu exigi antes. Eu posso colocar uma tabela, eu posso colocar um gráfico, eu posso colocar uma informação que normalmente eu não colocaria, mas como eu quero exigir um pouco mais desse candidato, eu posso inserir. Então, espere questões de 2 a 3 questões, por exemplo, de matemática, mais exigente. Espere 2 a 3 questões de português, mais exigente. Espere física na parte objetiva, mais exigente. E, ó, lembrando,
a exigência maior não será nas dissertativas, mas sim nas objetivas. Muita gente acha, nossa, eu não vou conseguir fazer prova dissertativa. Gente, o que mais dificulta um aluno nas dissertativas não é o conteúdo, é o critério de correção. O conteúdo em si é tranquilo. Agora, critério de correção é o que derruba muita gente. Agora, dentro das questões objetivas, a gente pode ser mais exigente. Então, espere isso dessas provas desse ano. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, tenha curtido. Então, curta, compartilha, salva para você ver depois, se for o caso, para rever. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Depois, coloque aqui nos comentários se você gostou, quais são as outras provas que você vai fazer. Quem sabe a outra prova vai ser um vídeo que eu vou fazer aqui sobre tudo isso, sobre a outra faculdade. Beleza? Eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.